Um recado do mundo sutil para os senhores eubiotas de plantão. A Agartha é de todos. Você quer acessar a Agartha? Não diga que vá. Vá. Esse recado foi dado com letras de ouro para aqueles que não querem ver. Por que essa instituição vem mentindo já há 60 anos que só se acessa o sutil levando o boneco evolutivo? O que é isso? O que significa isso? É evidente que toda instituição que aplica esses fake news está querendo segurar adeptos, já que as suas práticas para muitos não funcionam. É uma boa propagandística, com logística top de marca. Por que se faz isso? Naquilo que deveria ser a solução de todos os problemas, já que o ser humano está perdido em si mesmo. Já vimos sendo enganados pela religião, pela ciência, pela política. As três cabeças de Céreberos sociais. Por que eles insistem? Quando vem uma quarta coisa, que deveria ser o suprassumo de todas as soluções da problemática humana, eles ainda mentem. E eu vou falar de que aspecto eles mentem. Meter o corpo físico onde não é chamado. Eles confundem acesso com viagens ao roncador. Indo a restaurantes, consumir quitutes. Falar com gente da alta sociedade. O eubiota, o estudante, não importa o grau que ele esteja, ele pode estar na SI, série interna, segundo eles, como eles dizem lá, ele ainda continua ele mesmo. Não mudou muita coisa. Só mudou agora o seu status. Ele é visto. Vamos dizer, interessante ser eubiota. Como é interessante estar na moda. É interessante você ter uma posição social, andar numa sociedade de nível informativo e financeiro elevado. É o complexo de maçônico, né? O complexo maçônico corresponde a isso. As aparências, graus. Só que a religião já vinha mentindo há mais de 2000 anos que Jesus não morreu e que ele irá vir. O eubiota está esperando ir para a Agartha com o corpo físico, da mesma forma que o cristão está esperando um Jesus físico abrir os céus físicos. É um absurdo. Nem criança se brinca assim. E isso tem que ser falado, minha gente. Pessoal, não há hora mais para criancice. Eles mesmos chamam a humanidade de criança. Mas eles são o próprio jardim de infância, que instrui pessoas que eram para ser já amadurecidas a retroceder e se infantilizar. Porque só no mundo infantil há fantasias dessa estirpe. O próprio saudoso Henrique José de Souza, patrono da ordem deles, que se tornou mestre para eles, inclusive num patamar já de Cristo, como para o cristão é Jesus, dizia, vejam bem, eles contrariam o próprio mestre. Toda a matéria que exceder Raja e Sátiva, ou seja, toda a matéria tamásica que exceder
as duas superiores serão destruídas. Isso tem nas dharanas. Então, como pode o eubiota, o tutor, falar totalmente ao contrário? Por que estou falando isso? Porque eu já pertencia a essa ordem. Estou fazendo aqui uma preconização, já que não há ouvidoria, porque eles não respondem não, de todos os lugares que eu passei, que eu vi, para mim, desajustes. Coisas improcedentes na prática. E que prática estou falando? O contato direto com as coisas que eles falam. Sabe como o não eubiota tem acesso àquilo que o próprio eubiota muitas vezes não tem, por procrastinação filosófica, por achismo, nessa vida, nessa bolha de aparência que toda a sociedade constrói, é exatamente por estar afastado dos conceitos desses ambientes, por não querer aparentar e sim levar para a vida as práticas. Há muitas práticas irregulares, faltando pedaços, como se o ser humano fosse um resto. Nós já somos um acidente de percurso e não podemos piorar mais esse estado clínico, esse estado médico preocupante que a humanidade está passando. Ela está quase convulsionando e ninguém está se percebendo. Ficam de eufemismos, né? O eubiota leva para a sua vida a vida fake que há lá dentro. Como cristão que não crê que há os restos mortais de Cristo. O eubiota crê que professor e família não estão lá nos jazigos. Vá lá. Como você descobre isso? Vá e pesquise o laudo médico. Se você não estiver satisfeito, pegue e vá com aquilo que realmente vê. Meta a cara lá dentro do jazigo, vê se você não encontrará caixões e restos mortais. Todo mundo, a partir da matéria tamásica, está fadado a ser destruído. Todos que têm corpo físico morrem, inclusive os mestres. Muitos dirão, mas depende do que é morte, morte mística. Morte mística também é para todos. Não há especiais. Se há um especial, então a humanidade toda é especial. Se há um errado, toda a humanidade é errada. Então eu vou dar passo a passo aqui como você, eubiota ou não, pode ter acesso a esses mundos internos, que muitas vezes o próprio eubiota que tanto fala, né, como uma vitrola arranhada, estragada, que só a eubiota entra em contato com mundos internos, eles não sabem a quantidade, a massa crítica de pessoas que têm contato com as verdades deles, que lá é passada com mistérios. O eubiota gosta de fazer mistério. Converse com um, ele te abandona. Ele não responde as perguntas de forma direta. Ele vai criar uma outra resposta que nada tem a ver com a pergunta. Eles conversam contigo um tempo, se você não se molda a eles ou não condiz a filosofia restritiva deles, eles logo te abandonam. Eles levam isso para a vida deles, vida íntima inclusive. Eu conheço muitos eubiotas, por isso tenho propriedade de falar. Então o próprio professor desmascara o que o místico tutor e também aluno eubiota quer manter, essa farsa. O professor, volta a dizer, diz que toda a matéria tamásica que se sobressair da matéria rajásica e sátifica será destruída. Logicamente que agora por fogo, porque a água parece que não ter lavado isso. É a necessidade do detox geral, né?
de uma limpeza profunda. E para isso não há nada físico, não há ajax físicos que vá resolver. E sim somente e unicamente a verdade. Então a dica da extrafisicalidade é o seguinte: para você, o biota, que acha que ninguém vai para lugar nenhum, só você, e que você vai levar seus pés, né? Vou até ser ofensivo aqui, pés encardidos, porque todo ser humano ele tem a sua degeneração, perdão, gaguejar. Use isso que vocês não ensinam, que é a pergunta que eu faço desde sempre quando entrei nessa escola, do porquê que não ensinam viagens extrafísicas. Eu acredito que vocês se acovardam em responder, então eu vou responder por vocês, porque já fui dessa escola. Vocês não ensinam para que ninguém tenha acesso. E vocês iludem as pessoas que já vivem num looping de fantasia e sonhos, de que pegando um avião ou uma excursão até o Roncador, você está pisando sob a garta. Não. A própria ciência, gente, vocês aí que mentem novamente, mandaram expedições para dentro das embocaduras e ninguém consegue chegar ao seu final. E inclusive classificam como riscos vitais. Pode ser fatal ir com o corpo físico até o fim de uma embocadura. Agora, com os corpos sutis que vocês não aconselham ter acesso, é onde a pessoa se defrontaria com a verdade. É como no cristianismo. Eles criam o conceito de sacerdotes e hierarquias para o povo sempre ficar com a cabeça inclinada sob os pés deles. Então, quando vão parar de mentir? Não é preciso ser eubiota para entrar em contato com Arquibel. Quanto mais afastado da eubiose, possa que dê muito mais resultados, porque não se ouve nada diferente. Parece que o eubiota ele se faz de silencioso, porque ele tem todos os mistérios dentro da manga, mas na verdade é porque na vida dele não está acontecendo nada, a não ser aparecer em viagens, em encontros, em templos. Então vou dar uma dica aqui de um ex-eubiota, também ex-gnóstico, de como você acessa a garta de todos, não de vocês. A garta não é de vocês. O conhecimento não é seu. O conhecimento é de todos. Até quando ele passa por você, ele jamais foi sua propriedade. Não tem sua assinatura embaixo, não. Saia do corpo, que é essa técnica que eles não ensinam. Perguntem para um eubiota, para um tutor. Piorou ainda a situação. Por que eles não ensinam viagens extrafísicas na escola eubiose? Porque eles não querem que você vá lá. Descaradamente é isso, gente. Acredite, não estou colocando pilha. Não sou ativista e não estou com bandeira nenhuma. Só estou falando a verdade. Como você também delataria uma irregularidade na política, na ciência e na própria religião. Hoje em dia não dá mais para ficarmos com eufemismo, paninhos quentes, com coisas que não parecem controle, mas que são o útero de todos os controles. Porque muitos políticos estão ligados a isso. Vejam bem. Então vamos lá. Coloque a garta no centro do chakra superior chamado Ajna, terceiro olho. Coloque a imagem aqui de que você quer. Pode também conectar a imagem do seu mestre, não importa qual, talvez esse ligado à eubiose. Coloque ali. Se você sabe seu nome civil, possa que já esteja seja uma linkagem para procurar. Mas esses mestres eles já não têm mais os nomes que tinham. Eles se solvem. Como você vai se solver de uma forma ou outra? Consciente, com mestrado, ou inconsciente, né, abandonado. A natureza vai te reaproveitar de alguma forma. Seus restos psíquicos e seus restos físicos. Seus despojos. Não importa o que você deixar de resíduo.
tudo será transformado. Uma vez saindo do corpo conscientemente, e vai acontecer uma hora ou outra, porque esse chakra do meio da testa não tem karma, você construiu como humanidade karmas em todos os outros chakras, inclusive de falar mentiras pelo chakra da laringe. Esse aqui, ele está à prova de qualquer contaminação ou contágio humano, porque ele não é humano, já não pertence mais nem ao anjo, é acima. Já são os Prithvis, os Pitris, perdão, e Prithvis está ligado a isso também, só que de uma forma mais inconsciente. Vá, localize no globo, a certa altura, a localização aqui no físico, que lá não terá o mesmo nome, o estado de Minas Gerais, no Brasil. Chegando lá, a primeira pessoa que você encontrar, sinta uma afeição verdadeira por ela. A diga ou pense nela com amor. Isso fará se transfigurar uma bicicleta ligada a JHS, o professor da eubiose. Essa bicicleta tem cor prateada. Essa bicicleta só anda um de cada vez, então não tem grupinho de qualquer instituição, por exemplo a eubiose, vir se juntar todos no roncador, porque só entra um de cada vez e não é com o corpo físico. Gente, os corpos físicos de seus mestres estão lá, seus despojos, e isso não deturpa a hierarquia e a importância disso que você chama de mestre. O mestrado está dentro. Por isso é mundo interno. Tudo que é de valor está dentro, não fora. O corpo só é uma senha. Mas para você entrar em acesso com os mundos internos, não precisa senha. Só precisa de uma coisa: honestidade, que está bem difícil hoje em dia. Homens e mulheres andam mentindo uns para os outros. Tá? Está sendo assim, ó, uma barra ser humano e entender o humano. É melhor ser ignorante. Então, se você chegou até aqui, você já deixará de ser ignorante. Agora você tem culpa no cartório. Não é mais inocente. Partindo novamente para a experiência, encontre a bicicleta prateada e ande. Se você conseguir se equilibrar, ela vai te levar, ela tem consciência própria, aquela imagem mental, vai te levar até a embocadura da caverna do carimbado em sua graduação astral primeiramente. Chegando lá, ela vai conseguir entrar em entrâncias que o corpo físico, nenhuma expedição física científica conseguiu entrar. Nem mesmo os entusiastas, aqueles que exploram cavernas. Chegando no final da linha, se abrirá a boca, que a gente chama de boca da embocadura. Ali estará a Garta. Eu tenho uma pintura, não sou pintor, nunca pintei, mas comecei a pintar os lugares que eu tive acesso. Está aí na miniatura desse vídeo, como representação para você fazer a imagem, talvez se localizar. Encontre a Garta sem se fazer de que você já está na Garta. Paz reverencial a todos.